Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui nos preparando para fazer a nossa live de hoje sobre as perguntas, ok? Como nós fazemos toda segunda-feira. Aguardando aí para que as pessoas possam entrar na nossa live, ok? Enquanto isso, vamos rezar pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, nesta noite nós te pedimos que nos conceda a graça de responder essas perguntas todas, segundo aquilo que nos ensina o Sagrado Magistério da Igreja. Eu quero rezar com vocês também uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que eu consiga fazer essa live até o fim. Eu pretendo fazer hoje apenas meia hora a nossa live, porque eu ainda não estou com a minha voz bem recuperada, com muita tosse ainda, e as cordas vocais ainda um pouco assim, não em plena realidade, não está 100% ainda. Então rezem comigo para que Nossa Senhora nos ajude a fazer bem essa live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, eu já estou aqui com algumas perguntas do Facebook, né? E que vamos colocar em dia essas perguntas, que inclusive faltaram para ser respondidas num dos outros programas. Eu tenho aqui a pergunta da Solange Gomes. Um leigo pode fazer a homilia na missa, mesmo com o padre presente? Solange, de acordo com o documento da Igreja, Redemptione Sacramento, o leigo não pode fazer homilia na missa. Tem que ser só o diácono, ou padre, ou bispo. Isso está bem claro no documento Redemptione Sacramento, que eu coloquei aqui, transcrevi nesse livro sobre a liturgia. Esse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia, você encontra todos esses aspectos, né? O que pode e o que não pode ser feito na liturgia, especialmente a liturgia da missa. Dado Silva pergunta o seguinte: o que aconteceu com o rei Nero depois da morte de Pedro Apóstolo? O rei Nero morreu, né? Uma morte trágica, né? Ele foi uma morte trágica que, como já de se esperar, com aquilo que Jesus disse, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Só que Nero estava lá em Roma e Pedro estava aqui. Pedro estava já ainda aqui, vivendo o seu apostolado, né? Mas Nero teve uma morte muito triste. Cássia Francine Delfino: preciso estudar a Bíblia, mas nem sei como começar. Me oriente, professor. Bem, a orientação que eu quero dar é o seguinte: comece lendo o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos e o Novo Testamento. Deixe o Apocalipse para depois, que o Apocalipse é mais complicado. Mas você pode ler as cartas de São Paulo, São Pedro, São João, São Tiago, ler os Evangelhos, ok? E quando você for tendo dúvida, vai colocando uma interrogação do lado. Depois, quando você tiver oportunidade de conversar com algum padre, alguma pessoa que pode tirar a sua dúvida, vai tirando essa dúvida devagar. Que em relação ao Antigo Testamento, aí você precisa tomar um pouco mais cuidado. Eu escrevi aqui um livro, né, dentro da coleção Escola da Fé, que eu chamei de A Sagrada Escritura, né? Essa coleção, né, sobre a Sagrada Escritura, aqui eu coloco um curso bíblico resumido, né? Quais são os gêneros literários que a gente precisa compreender na Bíblia? Como interpretar a Bíblia? Especialmente as partes assim mais figurativas da Bíblia, né? Então, esse livro pode ajudar. É o volume 2,
da coleção Escola da Fé, que são 3 volumes. O primeiro volume é sobre a tradição da igreja, o segundo volume é Sagrada Escritura e o terceiro volume é sobre o magistério da igreja. E eu escrevi um pequeno livro também, dentro da coleção Formação Católica. Esse livreto aqui é uma coleção que tem aí uns 20 livros pequenos. Como ler e entender a Bíblia. Como ler e entender a Bíblia. Esse aqui ajuda você ter boas orientações para você ler a Bíblia, ok? E escrevi também, dentro dessa mesma coleção aqui, outro livrinho que eu chamei de Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento. Como entender, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, né, a travessia também a pé enxuto do Rio Jordão, quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida. Essas passagens difíceis de entender na Bíblia, como entender o Gênesis, a questão da criação, da evolução, né, a fé e a ciência, eu explico no livro, no opúsculo que eu chamei de para entender, né, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, que é um pouco mais difícil do que o Novo. Né? Muito bem, não desista, vai devagar, vai estudando e você vai poder ir entendendo, né? Eu já falei que há coleções de livros que explicam toda a Bíblia, né? Por exemplo, existe uma coleção da editora Loyola que se chama Comentários Bíblicos. São 3 volumes, dá mais ou menos umas 1.500 páginas, e que explica toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Quem quer ter um estudo assim mais profundo, olha, aqui eu vou mostrar essa coleção aqui. São 3 volumes, né? Chama-se Comentário Bíblico, da edição Loyola, e aqui você tem um estudo de cada parte da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Chama-se Comentário Bíblico das edições Loyola, ok? Eu sigo isso e sigo outras fontes também. Tem Dicionário Bíblico, né, da Mackenzie, o Dicionário Bíblico do Mackenzie, que é da editora Paulus. Dicionário Bíblico também ajuda, mas aí é para um estudo mais aprofundado da Bíblia, ok? Muito bem. O Euler Andrade pergunta o seguinte: gostaria de saber onde está a palavra Lúcifer na Bíblia. Olha, a gente não encontra a palavra Lúcifer na Bíblia, né? A gente encontra Satanás, né? Anjo de luz. Dessa expressão anjo de luz, né, surgiu aí o Lúcifer, né? É a tradição da igreja que cunhou esse nome. Esse nome não está diretamente escrito na Bíblia, tá? Penha Rosa Bento de Oliveira: quais livros você nos indica para poder ajudar casais em crise? Ô Penha, uma das atividades mais que eu gastei tempo na minha vida, eu acho que uns 50 anos, exatamente sobre os casais. Por isso eu escrevi vários livros exatamente para casais. O primeiro deles que eu escrevi chama Sereis Uma Só Carne. Esse livro aqui dá todo o sentido profundo do casamento. Se o casal não entender o que é o casamento, o casal não pode viver bem. Sereis uma só carne. Aquilo que Deus disse para Adão e Eva, né? Quando ele levou Eva para Adão, Adão ficou muito feliz, né? Então Deus disse: o homem deixa a casa de sua mãe, se une a sua mulher, e sereis uma só carne, né? Muito bem. Tem aqui um recadinho que eu queria dar para Davi Romero Aquino, né? Oi, vovô. É a Carol, beijos e melhoras. Está aí a Carolzinha, minha nora, ou melhor, minha neta, a nora e a mãe, a Juliana. A Carol acompanhando aí a nossa live. Beijo, Carol. Deus te abençoe. Muito bem. Outro livro que eu escrevi assim, bem específico para os problemas no casamento, é um livro que chama-se Problemas no Casamento. Esse livro eu escrevi porque pela Canção Nova, pelos programas da Canção Nova, também pelo meu e-mail, eu recebo muitas perguntas de casais com problemas, né? E também a minha vida, né? Trabalhando com mais de 15 anos com encontros de casais, depois mais de 40 anos com cursos sobre casais no Brasil inteiro. Então eu escrevi esse livro, né? Separei por assuntos, problemas que os casais enfrentam. Tá aí, Problema no Casamento é um outro livro. Também eu posso recomendar, né, um outro livro que eu chamei de Família Santuário da Vida. É um livro também que pode ajudar. Tem um livro também sobre a vida sexual,
também há muitos problemas de vida sexual no casamento, falta de harmonia sexual, não é? Então, um livro que eu chamei de Vida Sexual no Casamento, e eu quero dizer que esses livros todos eles têm o imprimato do bispo da nossa diocese, né? Porque isso dá uma garantia para a gente também de que nós estamos escrevendo alguma coisa que passou pelo crivo da igreja. Muito bem, então, aqui a pergunta da Elza, ou melhor, do Helenice Borges. Professor, a carta aos Hebreus não é paulina. Eu, sinceramente, não queria acreditar, pois para mim é a carta de Paulo. Ô, Helenice, até o século XIX se dizia que a carta era de São Paulo, né? Por exemplo, você vê grandes santos, Dom Bosco fala da carta de São Paulo aos Hebreus. Você vê, por exemplo, São Gregório Magno, a carta de São Paulo aos Hebreus. Recentemente, no século XX, final do século XIX, é que os especialistas disseram que a carta não é de São Paulo. Mas a igreja não nega que é a teologia paulina. Então eu sinto que é uma carta de São Paulo. Pode não ter sido escrita diretamente por São Paulo, mas com um discípulo de São Paulo. Os discípulos de São Paulo escreveram. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque é uma das cartas mais importantes que tem ali, porque é uma carta aos Hebreus, aqueles que já tinham vindo do judaísmo, se tornaram cristãos. E Paulo se preocupava muito com isso, tanto assim que toda a evangelização de Paulo, em todas as cidades que ele passava, ele começava na sinagoga. Então, Paulo tinha essa sede de que os cristãos vindo do judaísmo abraçassem a fé, né? Depois a Elaine Barros pergunta, por que a maioria dos sacerdotes não falam da maçonaria? Muitos até colocam muitos leigos maçons em cargos de liderança em alguns movimentos da igreja. Elaine, se eu não vou responder pelos sacerdotes, não tenho condição de responder por eles. Eu só posso dizer o seguinte, que há um documento do Vaticano, aprovado pelo Papa João Paulo II, em 1983, que diz o seguinte, o católico que se filiar a uma loja maçônica, ele não está mais excomungado da igreja como era no Código de Direito anterior. Mas, o documento diz, ele está em estado de pecado grave, não podendo receber a Sagrada Eucaristia. É um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, né, de 2013, e que foi aprovado pelo Papa João Paulo II. Então, é isso que a gente pode aqui dizer. Elza Miranda, professor, onde eu encontro um livro sobre a vida dos santos? Ô Elza, em todas as editoras católicas você tem livro de santo. Inclusive, eu estou também muito interessado em colocar nos livros a vida dos santos, porque a vida dos santos é vida de exemplos. A igreja, quando coloca um santo para nós, são 3 finalidades. Por isso, inclusive, a gente pode fazer a imagem. O santo é um exemplo, o santo intercede por nós, e o santo, ele é santo por obra e graça de Deus também. Então, a gente está glorificando a Deus como a gente glorifica o santo. Aqui, pela nossa editora, eu publiquei 5 livros de santos. São Bento, por quê? Porque São Bento é o pai da Europa. Foi o homem que mais construiu mosteiros no mundo inteiro, especialmente logo depois da queda do Império Romano, a partir do ano 500 mais ou menos. Ele encheu a Europa de mosteiros, e esses monges é que fizeram toda a recuperação, a evangelização dos bárbaros. Então, São Bento, extraordinário. Só para terem ideia, né, eu vou colocar aqui um dado sobre São Bento, que eu coloco aqui nesse livro, que está no livro escrito por um cardeal, que foi beneditino, cardeal Schuster, escreveu a vida de São Bento, e o cardeal Schuster coloca um dado aqui impressionante, né? Nesses 1.500 anos da congregação beneditina, eles já deram à igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros. Uma coisa impressionante. Por isso que São Bento é essa coluna extraordinária, né? São Felipe Neri, o apóstolo de Roma, outro gigante,
né, que vale a pena a gente conhecer a vida dele, São Felipe Neri. Depois escrevi também aqui a vida do nosso querido São José de Anchieta, porque hoje é patrono do Brasil. São José de Anchieta veio para o Brasil com 19 anos de idade, saindo lá das Ilhas Canárias, né, na Espanha, e olha, entregou a sua vida aqui aos índios. Ele andava às vezes no meio da selva, descalço, 30, 40 quilômetros para poder batizar um índiozinho. A preocupação dele era batizar os índios, assim como, né, o São Francisco Xavier fez lá na China, na Índia, batizou 700 mil pessoas que falavam uma língua diferente, porque a salvação vem pelo batismo, né? Eu fico muito preocupado, né, de ver alguns missionários modernos, mais modernos do que missionários, que acham que não precisa mais batizar os índios. Não, deixa o índio se salvar lá na pagelança dele. Isso é a maior traição que pode existir ao Evangelho e a Jesus Cristo. Cristo diz com todas as letras: ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Como é que agora a gente escuta alguns, né? Às vezes até bispo, dizendo que não precisa batizar o índio, não. Deixa o índio lá se salvar. Dizem então a salvação em Jesus Cristo não é mais a única agora. Onde é que fica aquilo, né, que São Pedro disse: não nos foi dado outro nome abaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Então, o nosso querido São José de Anchieta é uma história impressionante. Depois escrevi também a vida dessa gigante que é Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. É outra vida, né, que é impressionante, edifica a nossa fé, dá vontade de realmente ser católico. O grande Santo Antônio, doutor da Igreja, né? E eu já acabei de escrever também a vida de um outro santo que marcou a sua época, São Benedito, sobretudo porque foi negro escravo, né? E se tornou santo da Igreja. Então, o livro de São Benedito está pronto, não está publicado ainda, mas nós vamos publicar assim que for possível. Agora, as outras livrarias, você vai encontrar, né, outras editoras católicas, a Paulinas, a Paulus, a Aparecida, Loyola, você vai encontrar aí muitos livros de santos, né? Hoje pela internet, inclusive, é fácil de você achar. Geraldo Silva, professor, gostaria de fazer o diaconato permanente e gostaria que, se fosse possível, me instruir o que devo fazer para cursar. Sou de Minas Gerais, envolvido com a nossa igreja, por isso gostaria de servi-la mais e melhor. Geraldo, o diácono permanente, o diácono que é casado, ele precisa de algumas coisas para poder ser ordenado. Primeiro, ele tem que querer, evidentemente. Segundo, a esposa tem que concordar plenamente com o trabalho que ele vai fazer, porque ele vai participar agora do clero. Então, a esposa precisa estar ciente disso e aprovar isso. Terceiro, ele tem que ser mais de 35 anos para poder ser ordenado diácono. E quarto, quem ordena é o bispo. Então você precisa conversar com o bispo. E o bispo vai dizer para você o que o bispo exige que você faça. Tem bispo que exige, a própria diocese oferece um curso para diaconato de 2, 3 anos, com aulas assim, mais às vezes no final de semana, para facilitar. Converse então com o bispo da sua diocese. Conte para ele: eu tenho intenção de ser diácono, gostaria de saber, né, o que o senhor exige para a minha ordenação. Muito bem. José Porto, sabemos que Jesus assumiu a natureza humana sem perder a natureza divina, certo? Então, quanto à natureza humana, podemos dizer que Jesus é criatura? Não. Jesus não se pode usar essa palavra criatura para Jesus. Por quê? Porque criatura significa que o ser foi criado. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Tanto é que você mesmo escreve aqui, o credo niceno constantinopolitano diz que Jesus foi gerado, não criado. Gerado quer dizer o quê? Ele existe desde toda a eternidade. Entende? O que foi gerado no seio de Maria é o próprio verbo que o Espírito Santo colocou ali e que ganhou carne. Então, o que o verbo no seio de Maria ganhou foi carne humana, mas a pessoa do verbo, né, a pessoa de Jesus está no verbo, não na carne. Entende? Tanto assim que, por que quando Jesus morreu,
a alma separou do corpo, e o verbo, que é diferente da alma, a alma de Jesus é humana, o verbo é divino. O verbo manteve, né, o corpo de Jesus intacto, pela ação do verbo. A pessoa de Jesus está no verbo. Então, não se deve dizer que isso é criatura nem por causa da parte humana dele. Não, a teologia não coloca assim. Bom, eu estou respondendo aqui as perguntas que já tinham chegado, mas as pessoas devem estar mandando mais perguntas aí, e dentro desse nosso tempo a gente vai responder mais alguma coisa. Bem, estamos aqui voltando com a nossa transmissão. Houve uma queda aqui na transmissão. Vou retomar aqui a pergunta da Cláudia Cristina. A Cláudia perguntou o seguinte: uma pessoa vivendo em pecado mortal e que não quis mudar de vida e agora em estado inconsciente, em coma profundo, obterá perdão na extrema unção? Cláudia, não é fácil responder essa sua pergunta, mas eu vou dar aqui a seguinte orientação da igreja. Só não deve responder a pessoa, dando a ela a unção dos enfermos, se ela, em vida, disser que não quer. Se a pessoa em vida disser assim: olha, eu não quero receber a unção dos enfermos, então você não deu a unção dos enfermos para ela. Mas se ela não deixou nada, não disse nada, está em coma, dá a unção dos enfermos a ela, entende? E deixa o resto na mão de Deus. Vamos rezar para que Deus perdoe seus pecados e dê a ela a salvação, ok? Elza Miranda, tem algum livro que traga todos os concílios que a igreja já realizou? Tem sim, Elza, tem livros que eu não tenho aqui na minha mão agora, mas tem livros que falam de todos os concílios. Eu tenho um resumo disso num pequeno livro que eu escrevi, que eu chamei não, é o livro O Credo do Povo de Deus. O que é o Credo do Povo de Deus? O Credo do Povo de Deus, esse livro aqui, né, é a profissão de fé do Papa Paulo VI, uma coisa maravilhosa. O Papa Paulo VI explica o credo. De vez em quando, um Papa chama para si a responsabilidade de ele explicar o credo. O último Papa que fez isso foi o Papa Paulo VI. Então, eu publiquei nesse livro o credo, né, a profissão de fé do Papa Paulo VI, e depois eu coloquei também aqui a relação de todos os papas que a igreja já teve. Coloquei aqui uma série de curiosidades sobre os papas e coloquei também um resumo dos 21 concílios ecumênicos da igreja. Está aqui, né, nesse livro, O Credo do Povo de Deus. Então aqui você tem um resumo, né, sobre... Agora, nos livros de história da igreja que eu escrevi, os 3 volumes sobre história da igreja, os 21 concílios aconteceram ao longo da história da igreja. Então, uma análise mais detalhada de cada um dos concílios eu apresento na minha coleção História da Igreja. Volume 1, História da Igreja Antiga; volume 2, História da Igreja na Idade Média; e 3, História da Igreja Moderna e Contemporânea. Lá você tem, nesses 21 séculos da igreja, você tem uma explicação mais detalhada dos concílios da igreja. Bem, Carlos da Silva, professor, pode-se casar sem ter feito a primeira comunhão? Carlos, pode. A exigência mínima que a igreja coloca é o batismo. Mas é claro que a igreja pede que os noivos façam a primeira comunhão e também recebam o sacramento da crisma, ok? Essa exigência mas, assim, exigência mesmo, essencial, é o batismo. Flor de Lótus, é verdade que o Novo Testamento é apócrifo? Não. Flor de Lótus, nós temos 4 livros dos evangelhos que são autênticos. E as cartas todas, 13 cartas de São Paulo, de São Pedro. Agora, existem muitos livros apócrifos. Por exemplo, evangelhos, mais de 80 evangelhos, a igreja retirou, não aceitou que entrasse no Novo Testamento, porque eram evangelhos falsos. Ficaram só 4. E assim, Atos tinha muitos, ficou só o de Lucas, muitas coisas, os apócrifos. Mas o que está no Novo Testamento são livros chamados canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. E a igreja, e só a Igreja Católica, é que fez essa seleção.
Por isso que eu costumo dizer, quem não acredita na Igreja Católica não devia, quem não acredita na infalibilidade da Igreja Católica não devia confiar também na Bíblia, que foi toda ela selecionada pela Igreja Católica. A Reforma Protestante retirou 6, 7 livros, mas não acrescentou nenhum de todos aqueles mais de 100 que a Igreja tinha retirado da Bíblia. Ana Paula Gomes, como faço para começar a ler a Bíblia? Eu já expliquei essa pergunta aqui. Lenilda Alves, há perdão para quem comete suicídio? Lenilda, há perdão. O Catecismo da Igreja, quando fala sobre isso, eu quero dar aqui pelo menos o número, né, do Catecismo que fala sobre a questão do suicídio, porque o Catecismo diz que o suicídio é realmente um pecado grave, né? Está lá no parágrafo 2283, 2283. Mas o Catecismo diz também que, às vezes, o estado psicológico da pessoa, depressão profunda, medo de alguma coisa, né, pode levar a pessoa ao suicídio, e essa situação psicológica pode, sim, diminuir muito a culpa da pessoa. Tanto é que a Igreja recomenda que se reze pela pessoa que suicidou. Não se desesperar da salvação dela, não, ok? Rezar, mandar celebrar a missa, tudo como se fosse uma morte normal. Célia Franco, eu acho que hoje está muito fácil se anular um casamento. Tem pessoas que conseguiram anulação depois de 25 anos de casado e com filho. O que o senhor diz sobre isso? Ô Célia, essa responsabilidade é dos tribunais da Igreja. E esses tribunais, eles têm a bênção, o aval da Igreja, do Papa. Se um tribunal, ele declara que um casamento foi nulo e por acaso não foi, diante de Deus, vale o que o tribunal decidiu. Ou seja, o casal está isento de culpa. Entende? Agora, é preciso que os tribunais realmente sejam muito sérios. São 3 juízes que julgam uma sentença. Eu já participei com, assim, pessoa que foi chamada a depor ali em algum processo, já fui chamado, né? Eu vejo a seriedade que é, por exemplo, aqui no Tribunal Norte em Aparecida, onde nós estamos aqui mais perto. Agora, uma coisa é certa, se o tribunal declarou que o casamento foi nulo, a pessoa deve ficar tranquila. O problema não é dela, o problema é, né, do tribunal. E Cristo falou, o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, a responsabilidade não é das pessoas. Agora, realmente, os papas pedem que os tribunais sejam bastante coerentes, bastante firmes. Li Fernandes, no livro de São Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, diz que muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram e apareceram a muitos. Eles foram para o céu, voltaram para a vida como Lázaro. O Fernandes, a igreja interpreta que eles voltaram à vida como Lázaro. Por quê? Porque o Cristo não tinha ido ainda para o céu. O céu só se abriu depois da ascensão de Cristo ao céu. Isso aconteceu depois de 40 dias depois da ressurreição. Então, o que se pressupõe é que essas pessoas que ressuscitaram voltaram à vida, mas, como Lázaro, morreram novamente. É a orientação que eu encontro nos manuais que explicam a Bíblia. Antônio Mo, qual seria pior, o comunismo ou o capitalismo selvagem? Muito pior o comunismo. Muito pior o comunismo, não há a menor dúvida. Né? Porque o capitalismo selvagem, ele não provoca as perseguições e matança como o comunismo provocou. Quem já leu o livro Negro do Comunismo, de Stephen Courtois, fala em 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos na China, na Rússia, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Uma coisa impressionante, né? Não se pode comparar. Depois a pergunta aqui da Beth Santiago. Uma pessoa que sofre de doença como depressão, esquizofrenia, pânico, eles na realidade sofrem de doenças espirituais. Como fazer para ajudar? Beth, pode ser doença espiritual, mas também pode não ser espiritual. Aí está a questão séria, por exemplo, dos exorcistas, né? Uma grande tarefa dos exorcistas é discernir se o problema da pessoa
é de fundo espiritual, é uma opressão diabólica, uma possessão diabólica, ou se é simplesmente um problema, não é, de doença, vamos dizer assim, somática, né? Então, essa é uma questão. Agora, normalmente, pode acontecer também a chamada causa mista, né? Porque o demônio ele usa normalmente o problema que a pessoa já tem para agravar a situação. Isso pode acontecer também. Agora, isso tem que ser discernido caso a caso. Não é uma situação fácil. Ok? Eliane Pereira Cláudio, se a gente sabe que o padre está numa vida errada e que teve até filhos e nada foi feito, como participar da Santa Missa celebrada por ele sem julgar? Eliane, é uma situação complicada. A única coisa que eu vou dizer para você aqui é o seguinte: se ele é padre de verdade, a missa dele vale. Vale, entende? E você pode participar da comunhão tudo direitinho. Agora, para evitar uma situação constrangedora para você, procure outra missa. Assista a missa com outro padre. É o que eu faria num caso desse. Se eu tivesse provas concretas, isso que eu estava dizendo, não é? Procuraria outro padre para confessar, outro padre para assistir à missa, etc. Bom, as perguntas que eu tinha aqui são essas, né? Vou responder mais um pouco, acho que a voz está dando para aguentar mais um pouquinho, já estamos aí com mais ou menos meia hora, mas vou responder mais essas perguntas aqui que estão na minha mão. E são perguntas que chegaram agora, então eu quero que as pessoas entendam que eu não tenho tempo de preparar a resposta, certo? Então fica difícil às vezes citar algum documento, alguma coisa. Tiago Augusto Ribeiro, tem mais livros de Scott Hahn que o senhor aconselha, que estão em português, mas que a editora Cleófas ainda não publicou? O Tiago, tem, né? Vocês todos sabem, né, que as editoras todas no Brasil estão passando por muita dificuldade. Isso ninguém, né, nós quebrou a livraria Saraiva, quebrou a livraria Cultura, as maiores livrarias do Brasil. Consequentemente, as editoras também ficaram numa situação muito difícil. Então, todas as editoras deram uma desaquecida nas publicações, e nós também da editora Cleófas. Eu tenho um livro do Dr. Scott Hahn, que está aqui no prelo, né, um livro que se chama, se não me engano, Um Pai que Ama os Seus Filhos, alguma coisa assim. Né? Cumpre suas promessas. Hein? Cumpre suas promessas. Um Pai que Cumpre as Suas Promessas, muito bonito. Né? E tem outros livros, né? Temos também aí um livro já no prelo também, de Dom Henrique, sobre a Carta aos Gálatas. Mas isso aí devagarinho vai sair, se Deus quiser. Washington Lima, o senhor poderia comentar, não precisa ser hoje, mas quando puder, sobre a vida do médico farmacêutico alquimista Paracelso? Ou eu vou deixar isso para depois mesmo, porque eu precisaria realmente, não só por causa da voz, mas eu precisaria fazer uma pesquisa sobre isso, porque eu conheço pouco sobre a vida dele. Juan Lucas, professor, a contrição perfeita perdoa os pecados mortais. Se tiver o propósito de se confessar, essa contrição, eu já sou perdoado por Deus? Sim. Se a pessoa faz uma contrição perfeita, cometeu um pecado mortal, mas se arrependeu, não quer mais, ela está perdoada. Mas ela tem realmente que se confessar para poder comungar. Então, é isso mesmo que a igreja ensina. Okay? Mas nós não vamos abusar disso, né? Procure logo a confissão, porque realmente a igreja, a confissão é que realmente perdoa 100% o pecado. Rosalia Scioli, professor, outro dia uma amiga me falou que não acreditava muito nas aparições de Nossa Senhora porque não estão na Bíblia. Eu falei para ela que isso parece coisa de protestante, que nem tudo que diz respeito à nossa fé está na Bíblia e sim no catecismo, mas parece que não convence muito. O senhor não acha que os padres deveriam falar sobre essas coisas na missa? Imagine que essa amiga é ministra da Eucaristia. Bom, veja, Rosalie, se a igreja confirma certas aparições, que os papas, por exemplo, vão a Fátima, os papas vão a Lourdes, os papas vão lá em Czestochowa, na Polônia, como duvidar? Se os papas acreditam, a igreja não obriga que a gente acredite, porque não faz parte da revelação.
Mas o catecismo fala claro que Deus usa as revelações de Nossa Senhora para alentar a nossa fé. Nossa Senhora não traz nada de novo em termos de doutrina, mas ela traz um alento, né? Então, a gente sabe, aí eu vejo uma questão de confiar na igreja, confiar nos papas, né? Eu acho que é isso que você deve dizer para essa pessoa. Li Fernandes, professor, a caixa com os restos mortais do apóstolo Pedro, que o Papa Francisco presenteou à igreja de Constantinopla, é a igreja ortodoxa? Li, não tenho certeza disso, não me lembro agora exatamente, né? Não foram todos os ossos de São Pedro, né? Porque eles estão lá debaixo do altar da Basílica de São Pedro, né? Eu preciso conferir isso daqui 100% para te dizer, né? A gente sabe que existe uma igreja católica oriental e existe a igreja ortodoxa. Me parece que foi uma entrega de uma relíquia para a igreja ortodoxa, mas eu preciso confirmar isso daqui. Valdocir Dambros, eu como ministro posso abençoar as alianças de um casal, sendo que um dos cônjuges é divorciado. Valdocir, a bênção, a igreja ensina que deve ser dada por aquele que é ordenado, ou diácono, ou padre, ou bispo. Nós, leigos, podemos pedir a Deus a bênção. O pai fala, Deus te abençoe para o filho. Então, nós podemos dizer que Deus abençoe essas alianças. Mas a gente dizer, eu abençoo, em nome do Pai, do Filho, como o sacerdote faz traçando a cruz, aí deve-se deixar para os ordenados. Paulo César Pisani, Washington Lima, por falar em batismo dos índios, vi na TV um dia desses que um jovem adentrou uma tribo selvagem com a intenção de batizá-los, mas desapareceu. As autoridades disseram que ele não devia ter invadido a tribo, pois era muito perigosa. O senhor ouviu falar? Não. Não ouvi falar disso. Não assisti isso, né? Evidentemente, não se deve batizar ninguém na marra, mas é preciso que, depois da evangelização, haja o batismo, né? Depois da catequese, haja o batismo. O que não pode acontecer é achar que o índio pode se salvar lá, né, na crença dele, na pagelança dele, no animismo, no panteísmo. Aí, pelo amor de Deus, né? Paulo César Pisani, professor, quero um dia ouvir você falar sobre São Felipe Neri, sua visão e percepção sobre esse santo maravilhoso para os dias de hoje. Mas nos avisem antes, por favor. Tá bem, Paulo César. Maria Simó, como tornar-se intercessora? É um dom ou existe formação? Qual deve ser a conduta de uma intercessora? Maria, existem alguns documentos da Renovação Carismática Católica que ensina como ser intercessor. Agora, em princípio, né, primeiro eu penso que Deus coloca no coração da pessoa o desejo de ser intercessor. O desejo de ser intercessor é a pessoa rezar, né? Em primeiro lugar, pela igreja, para que a igreja cumpra a sua missão de salvação, de levar o evangelho e o batismo a todas as pessoas. Segundo, rezar pelos sacerdotes da igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelas obras religiosas da igreja. Então, a pessoa que vai, por exemplo, participar de um grupo de intercessão, num encontro, rezar por aquele encontro, por cada pregador, aí pode rezar o texto, a intenção da pessoa, pode rezar, não sei, o ofício da Imaculada, pode rezar as ladainhas, pode, sabe, rezar muitas coisas, né? Então, eu penso que Deus vai orientar também, o Espírito Santo vai guiar aquela pessoa que, né, quiser assim ser intercessora. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Graças a Deus, pudemos fazer aí uns 40 minutos de programa, de live. Se Deus quiser, daqui para frente a gente vai continuar com os nossos programas, ok? Que Deus abençoe vocês todos. Nos encontraremos, se Deus quiser, da próxima vez. Um grande abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.